Fontes de energia renovável e não renovável. Aliás, energia renovável seria a solução. A não renovável é o que a gente tem hoje e que acarreta a poluição, né? Então, a gente tem aí o petróleo, responsável por essa poluição, o gás natural, né? O carvão, a energia nuclear, porque ela libera lixo nuclear. Então, tudo isso é fonte de energia não renovável, ou seja, o nome já diz que vai acabar, tá? Fonte de energia renovável, então, é aquelas que não irão acabar e poluem menos a natureza. E aí, muitos livros de ciência falam assim, mas essa não polui. Toda forma de produção de energia polui. A gente tem que ver o que polui menos e que o lugar comporta, né? Suporta. Vamos lá. O que é o G20? A gente está ouvindo direto aí falar na televisão, G20. O que é isso? São países pelos quais, juntos, são 20 países, pelos quais eles somados, né, o produto que eles produzem corresponde a 97%. Esses 20 produzem comida, ou seja, todos os produtos que a gente precisa para viver, cerca de 97% são eles quem produzem. Então, se eles produzem, eles impactam, eles sujam. E cabem a eles criarem formas de sustentabilidade, ou seja, de produzir, porém impactando menos o meio ambiente ou remediando esse impacto, diminuindo as ações geradas pela produção, desde a matéria bruta até o produto para ser entregue. Aí que tá, né? Por que tá essa discussão toda? Não sei se vocês perceberam, mas a única culpada por todos os problemas ambientais que eles estão jogando aqui na nossa massa, né, televisão, é a China. Gente, a China, ela está em primeiro lugar na produção de carne bovina, ela está em primeiro lugar na poluição, mas ela também é o país mais populoso do mundo. E eles estão criando políticas ambientais que nós, brasileiros, não estamos criando. Pode ser responsáveis por tão grande quantidade de gás carbônico, e o G20 é o que está em voga agora, né? As discussões estão jogando a culpa para cima da China como se ela fosse a única culpada, mas ela não é a única culpada. Nós, brasileiros, temos uma grande parte nessa culpa, primeiro pelas queimadas que não deveriam ter acontecido, pelo corte de madeira, pelos desmatamentos. Não sei se vocês perceberam, mas o ministro do Meio Ambiente estava conivente com o corte de madeira, né, ilegal, que estava sendo vendido de forma clandestina para fora, né? Sem contar que nós somos o segundo maior produtor de carne bovina no mundo, só perdemos para a China, né? E aí, como uma forma de desviar, né, as atenções, o governo colocou que está se antecipando, criou lá um plano de ação até 2050, mas não se iludam. Ele só aumentou o prazo de um plano que iria entrar em 2022, ou seja, ano que vem, de ação de meio ambiente, e ele aumentou para 2050, ou seja, mais 25 anos de poluição e de falta de sustentabilidade, né? Os gases poluentes, eles vêm da agricultura, 24%, da indústria, do transporte, da energia e construções. 25% da eletricidade. Então, se o nosso país fizesse uma energia renovável, de acordo com os nossos recursos, como luz, como maré motriz, né, força do mar, ou vento, a gente já impactaria 24%. Se essa agricultura fosse mais sustentável, com incentivo ao produtor rural a fazer ações para minimizar os impactos, a gente já ganharia ali mais 24%. E a indústria, se ela tivesse ali uma cobrança ambiental para minimizar os seus impactos, a gente ganharia. Então, percebam que eles cobram, na prova de 2017 e 2011, 2008, ações do cidadão,
da escola, do aluno, mas olha lá, 10% é o que a gente gastaria, né, nessa balança aí de sujeira, de CO2, de gases, né, por conta da energia que a gente usa nas nossas casas. A grande porcentagem da economia, das ações aí sustentáveis, elas têm que partir das empresas, do governo, e isso pouco tem sido feito para mudar nos últimos tempos, né? E aí, a polêmica atual gira em torno disso daí, dos países que não querem assinar um contrato para diminuir a emissão de gases. A meta é reduzir em 1,5 graus, né? Porque fazer com que essa atmosfera volte a ser o que era antes. E, com isso, reduzir os problemas ambientais, né? E lá na prova de 2017, falaram muito de zona rural e zona urbana e dos problemas e características de cada um deles, principalmente da urbana, né? Dentre os problemas que a região urbana enfrenta, que é falta de saneamento básico, falta de saúde pública, nós também temos as ilhas de calor, que são feitas pela falta de ambiente verde nas cidades, muitos prédios, pouca circulação do vento. Então, essas ilhas de calor, elas poderiam ser reduzidas se as cidades elas tivessem planejamento urbano, né? Tivessem mais árvores plantadas nos centros urbanos. Com isso, a gente teria também uma qualidade do ar, diminuição desses gases, né? E menos calor. Isso foi uma coisa que caiu também. E quais seriam as soluções para amenizar as ilhas de calor? O plantio de árvores, aí mostra, não é muito comum no nosso país, mas existem países que estão fazendo o telhado verde, que é plantar grama nas casas. É uma forma de você reduzir a temperatura da atmosfera e da própria casa, dispensa até o uso de ar-condicionados. Existem países dentro do G20 que os prédios já têm essa cobertura verde. Lembra aqueles muros verdes que estavam em algumas casas aqui em Ares tem, mas antigamente tinha muito aquelas trepadeiras que ficavam no muro, o pessoal no muro chamava de muro verde. Aquilo ali também é uma forma de você ter plantas. Quanto mais plantas, melhor para poder para ter esses objetivos aí, alcançar esses objetivos. Dentre eles, asfalto permeável, que nada mais é do que asfalto cheio da tecnologia, com área para drenagem, né, de chuvas e tal. Mas o nosso paralelepípedo, ele funcionava muito bem, obrigado, porque ele drenava essa quantidade de água, né? Às vezes, a gente tem nas cidades essas enchentes, porque é muito asfalto e essa água ela não chega no seu destino natural, que seria o solo. Então, além disso, os bueiros, né, cheios de lixo, faz com que as enchentes aconteçam com mais quantidade. Sem contar também que nós temos aí a retirada da mata ciliar, que vem agravar essa situação. O manejo adequado do solo cabe a todos nós sabermos, mas principalmente o agricultor rural. Aqui tem alguns exemplos, né? A vegetação em alternância, os livros didáticos sempre trazem, mas raro vai ser o produtor rural que vai querer plantar milho, depois trigo, depois soja. Isso é ilusão. Vamos para o que é prático. Uma boa coisa que pode ser dita para os meninos é o errado dos canhões, que já está proibido. Aqui no Espírito Santo e em Linhares é proibido irrigar de dia, eles têm que irrigar à noite, então eles reclamam muito. E isso poderia ser amenizado pelo gotejamento, que cai uma quantidade pequena e necessária, suficiente para irrigar a planta e adentrar, né, dentro do solo. Cultivo de vegetais e flores, para as flores atrair os insetos e os vegetais não serem atacados por esses insetos, né? E com isso você não precisa de usar tanto defensivo agrícola, que nada mais é do que agrotóxico. O bom uso do solo, aí a plantação em curvas de nível, né? Por exemplo, Aracruz, pertinho aqui da gente, é morro para tudo quanto é lado no interior. Ao invés de plantar o café com carreiras no mesmo sentido do morro,
planta-se café no sentido oposto, ou seja, no sentido transversal, para que o produto que caiu em cima para fertilizar seja aproveitado por outro, e desta forma perca-se menos materiais, né? Uma outra dica é o uso de caixas secas, que já está bem discutido aqui na nossa região, já tem muitas pessoas fazendo isso, que é fazer nas estradas, tem um tamanho, tá vendo? Não é só ir lá e cavar um buraco, tem também que saber cavar esse buraco, né? Um terreno arenoso é de um jeito, um terreno normal é de um outro, mas o objetivo dessa caixa seca é o quê? Nas secas, construir esse buraco no chão para, no período de chuva, armazenar a água que poderá servir para irrigar as plantas. Uma outra estratégia também é reflorestar com plantas endêmicas, ou seja, natural daquela região, né? Replantio das plantas endêmicas para reconstruir as matas ciliares, que são muito importantes, porque elas vão preservar o leito do rio, né? Essa luz do sol, ela não incide direto da água, ela é refletida pelas árvores, então ela cai com menos incidência nesse leito d'água, por isso daí o nome ciliar, porque é análogo ao cílio dos olhos, né? Essa mata também contém areia, então o rio não sofre assoreamento, e com isso contém também lixo, faz com que o leito seja preservado e nos momentos de chuva não tenha tantas enchentes como que tem, né? Aqui é uma imagem do que deveria acontecer na zona rural. As áreas de preservação permanente, que são APPs, elas deveriam ser protegidas pelo próprio agricultor. As áreas de árvores perto dos rios, elas deveriam ser mantidas, que são as matas ciliares. A área de plantio, ela tinha que ser, então, fora da beira-rio, né, da lagoa, do manancial, e fora das áreas de APP. A pecuária também fora da mata, então aqui tem que ter uma cerca para esse gado não invadir a mata e não matar ela aos poucos, né? Então, aqui a gente tem uma propriedade que, ó, ela tem piscicultura. A piscicultura pode estar perto do rio, porque é água, né? Mas eu não posso ter, por exemplo, perto aqui do rio, a plantação de cultivo de gado, por exemplo. O gado, quando ele vai tomar água na mata ciliar, ele urina e ele vai provocar a eutrofização desse corpo d'água. Então, são questões que não é difícil. Basta o governo investir em orientações para esse produtor rural, né? E aí uma imagem para a gente refletir, cada árvore que a gente corta, a gente destrói uma cadeia toda, né? E uma crítica, uma charge que eu coloquei, porque lá na prova de 2017 tem uma crítica contra a agricultura familiar, não sei se vocês perceberam, dá a entender de que não é segura, de que a produtividade é baixa, mas, ora, antes desses insumos, desses produtos químicos, a atividade era como? Não era familiar, né? Então, hoje, a gente não tem uma feira igual era antigamente, os produtos orgânicos, naturais. O que a gente tem na feira hoje é o que não foi aceito pela Ceasa, é o que não foi para a Ceasa e que eles vendem um preço mais em conta, né? Hoje você vai à feira com R$10, você compra, em 2021, 1 quilo de tomate e um pouquinho, né? E uma alface. Antigamente, com R$10, vamos botar aí há 10 anos atrás, quando o agronegócio não era tão forte, você fazia a feira da semana, né? E aí vem essa propaganda, vocês verão, deve ter visto meu material, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. É uma forma do governo falar assim, isso é bom, isso é bacana, fortalece, mas, na verdade, isso favorece os grandes empresários. Por quê? Porque eles vão vender bastante insumos agrícolas que trazem consequências, que tem outro produto para amenizar aquelas consequências. Inclusive, tem uma questão lá falando do hidrogel
como uma solução, uma possível solução para áreas secas. Aquilo não é verdade. Primeiro, aquele gel, ele não vai diminuir a quantidade de água usada pela planta. A quantidade de água que a planta precisa é a mesma, né? Então, não vai reduzir. Segundo, aquele gel, ele não produz água. Ele mantém a água na planta. É igual aquele gel que vocês compram para colocar umas bolinhas de gel na água, ela incha e bota as flores lá e tal, fica uns dias, dali a pouco a bolinha diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque vaporizou a água. Então, aquele gel, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a vaporização da água, né? Vai manter ali a água na raiz da planta, porém, ele não diminui a água. Isso é uma ilusão. E eles colocam como se aquilo ali fosse correto. Não tem estudos estatísticos com aquilo ali, né? Então, aquilo ali é o quê? É mais uma ilusão para reforçar toda uma cadeia produtiva que financia isso daí, né? E com isso a gente vai ter, ao longo do prazo, a conta, né? Escassez de água, defensivos agrícolas que países da Europa, do Reino Unido, não usavam porque causavam leucemia e outros tipos de câncer. O Brasil passou a usar de 2017 para cá. Então, a gente vai ter, ao longo do tempo, uma computação disso bem, né? E aí, como bem disse o filme Ilha das Flores, a gente tem o problema do lixo. A gente tem aí, nos centros urbanos, né? Esse outro problema ambiental que muito caiu nas provas e instiga, a maioria das provas instiga o professor a ensinar o aluno ao descarte correto do lixo. E a principal forma ali é a política que antes era 3 R's e passou a ser 5 R's, né? Já ouviram falar dos 5 R's, pessoal? Não. Então, os 3 R's era reutilizar, reduzir e reciclar, né? Os 5 R's agregou recusar e repensar. Recusar o quê? Materiais que você não sabe como foram produzidos. Por exemplo, Natura e Boticário tem uma política de meio ambiente que, por exemplo, a Boticário começou agora, desconto para quem entrega o material deles. É uma política de meio ambiente que ela está fazendo para reutilizar essas embalagens e, com isso, diminuir o impacto do lixo. A Natura, por exemplo, ela utiliza casca de coco, sementes que a hora era descartada para poder fazer algumas embalagens dela, né? E existem outras empresas. Então, toda empresa ela tem a política de meio ambiente. E essa política de meio ambiente, ela pode ser melhor aproveitada se o consumidor passa a conhecer e valorizar. Não vou longe, não. Vamos pegar a Coca-Cola, por exemplo. Quando nós éramos pequenos, a gente tinha o vidro, a garrafa que a gente levava e trocava. O retornável já voltou. Agora ela é de acrílico. É uma forma de minimizar? É uma forma. Então, o recusar é o quê? É eu recusar produtos que não têm essa política de meio ambiente, né? Então, dentro da escola, quanto professor, o que a gente pode fazer? Incentivar os meninos a conhecer e a exercitar a política dos 5 R's, né? No Brasil, boa parte do lixo nosso vai para os lixões. Uma parte é feito aterro sanitário e a outra parte é um aterro que não é o adequado, né? Nós ainda estamos pobres nesse quesito aí de melhorar os descartes dos nossos lixos. E qual a consequência disso? A consequência disso influi na nossa saúde. A gente tem várias doenças pelo descarte inadequado do lixo. Até porque o lixo, ele demora a ser a desaparecer. Né? A gente tem os mais rapidinhos, que seria ali o papel,
o lixo orgânico, né, que vai virar adubo ou chorume, dependendo de onde ele estiver. Mas a gente tem lixo que é para o resto da vida, né? Então, aqui eu coloquei também uma base para que, caso caia na discussiva alguma questão sobre lixo, você pode, por exemplo, utilizar esses dados, né? Ah, eu vou trabalhar uma prática porque o papel no ambiente demora 6 meses a recompor, a desaparecer, a decompor. Então, com essa prática, eu vou estar colaborando nesse sentido, né? Práticas que reutilizam PETs, caixa de leite, são significativas pelo tempo que elas estão na natureza, né? E aí, sem contar, então, que o lixo, ele também é responsável, pessoal, não apenas por abrigar vetores, ratos, baratas, animais que podem trazer parasitas, vírus, fungos para nós, mas também pelo fato de poluírem o solo com um líquido preto chamado chorume. Parte desse chorume é líquido e se infiltra, e parte vaporiza, liberando gás metano, que, como a gente viu lá naquele slide, ele polui muito mais do que o gás carbônico, né? E o Brasil, perante os outros países, ele está muito atrasado em relação a isso, né? Por quê? Porque ele não tem uma política de saneamento básico adequada. Desde 1500 até os dias atuais, o nosso saneamento básico, ele não acontece como deveria, que é fornecer água tratada, coleta de lixo, tratamento do esgoto, né? Essas são as coisas que deveriam ser oferecidas a todos os brasileiros para diminuir a incidência de doenças, por exemplo. Deixa eu fechar minha janela aqui rapidinho. Então, acredita-se que para você ter saneamento básico em todo o território brasileiro, o investimento seria de 1,1 trilhão de reais, né? Um dinheiro alto, sim, é verdade. Mas o custo-benefício seria muito maior e em pouco tempo, porque anualmente o Brasil gasta 508 bilhões, cerca de 60% dos nossos gastos é devido à falta de saneamento básico. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê uma máquina de enxugar gelo, como dizem os policiais. Por que o Brasil não investe em saneamento básico? Porque se tivesse saneamento básico, não tinha tanta doença. E por que ele não erradica as doenças, né? Doenças fáceis, como amebíase, cólera, leptospirose, disenteria bacteriana, hepatite A, esquistossomose, febre tifoide, ascaridíase, dengue, rotavírus. Por que todas essas doenças que são transmitidas pela água poluída, pela água parada, pela falta de saneamento básico, não são, então, extintas, né? Fazendo esse investimento? Ora, se não tem doenças, não se vende remédio, e médicos não trabalham, e o gasto com o SUS diminui, e como é que faz aquele desvio? Né? Então, a gente percebe que é um plano para se manter o status quo, a falta de saneamento básico, porque o investimento seria recuperado em 4 anos, né? E isso poderia ser feito e o retorno seria muito maior, inclusive no PIB, que eu não sei se vocês lembram, mas em geografia eu disse, um dos fatores pelos quais o nosso país não é desenvolvido é por conta que o PIB, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração o Produto Interno Bruto, a educação, a saúde pública, né, e o controle dessas doenças por meio do saneamento básico. Como nós não temos um bom saneamento básico, logo, a gente não tem o controle disso daí, que interfere na natalidade, né, das pessoas, principalmente na mortalidade infantil. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, o Brasil, a média dele, né, de saneamento básico é de 12, a média
nacional. Por estados, os estados que menos têm saneamento básico são Amapá, Maranhão, Rondônia, Piauí, Alagoas, ou seja, os estados do Norte e Nordeste são os que menos têm saneamento básico. Consequentemente, são os estados onde mais tem morte, né, dessas crianças por doenças causadas, doenças vinculadas à água, ou seja, mortes que poderiam ser evitadas se a gente tivesse esse saneamento. Observe o seguinte, aquele gráfico talvez seja conhecido por vocês, esse gráfico aqui, ó. Eu já trabalhei com vocês esse gráfico no FTM de Geografia, a desigualdade por etnia. As pessoas, a diferença de pretos e pardos, né, na sociedade, inclusive num saneamento básico. Ai, não consigo parar, titia, me ajuda, Deus. Ai, parei. Aqui, a renda. As pessoas brancas em relação às pessoas pretas e pardas, né? A linha abaixo, os pobres, né? A pobreza, a miséria, ela é maior, então, entre os pretos e os pardos, né? E se eles estão na linha de miséria e de pobreza, eles têm menos saneamento básico, logo, eles têm mais doenças por falta de saneamento básico, por falta de água tratada, e, consequentemente, são as crianças pretas e pardas que mais morrem de 0 a 2 anos no nosso país. É por isso que vem aí a necropolítica falar sobre isso, porque acredita-se que é um plano para que essas pessoas vá cada vez mais morrendo mesmo, né? Quando o governo fecha os olhos e não leva água tratada para essa população que vive no meio do esgoto, literalmente, como vocês viram no filme Ilha das Flores, a gente tem um genocídio dessa população. Observa que o gráfico, ele mostra as áreas claras aonde menos tem expectativa de vida. Ou seja, nesses estados clarinhos aí, são os lugares onde não se tem muita expectativa de vida ao nascer. Observe que Santa Catarina é o estado onde você tem a maior expectativa de vida, que não é por coincidência o local onde mais tem saneamento básico e onde mais tem um IDH melhor no nosso país. Então, observa que saúde pública, lixo, saneamento básico estão associados, como alguém disse aí no nosso início dessa aula de hoje, né, dessa formação. E aí, com isso, você não tem só doenças causadas por bactérias, por vermes, você também tem os vírus. E o coronavírus, ele veio apontar, né, o dedo, ele veio enfiar o dedo na nossa ferida e torcer, porque o Brasil é um dos países que não tinha, ainda não tem, né, água tratada suficiente nas comunidades para poder se proteger desse vírus. Que antes do álcool, o melhor a ser feito é a higiene, é água e sabão, né? E como lavar as mãos no local onde você não tem água tratada. Então, não só o coronavírus, mas qualquer outro vírus, ele pode ser combatido com boas práticas de saúde. Máscara, por exemplo, China, Japão, quando eles, Coreia, aqueles países de lá, ocidentais somos nós, orientais, desculpa, eles têm o costume de pôr máscara no primeiro sintoma. Então, eles controlam rápido. A nossa cultura não é essa. Nossa cultura é do beijo, do abraço, né? Para o brasileiro está sendo difícil tudo isso. Por quê? Porque a gente tem isso de abraçar, beijar, e quanto mais distância, melhor, quanto mais higiene, melhor, quanto menos compartilhar objetos, melhor, né? Então, é legal vocês darem uma revisada com relação à forma de prevenir o coronavírus e fazer essa prevenção, que nada mais é do que a profilaxia, porque é uma forma de você combater
todas as doenças causadas por vírus, e não só o coronavírus. E aí, por fim, eu trago para vocês como estratégia de estudo fazer todas as provas antigas, sem olhar o gabarito, só corrija depois, para você se autoavaliar o tanto que você sabe. Desejo uma excelente prova, um excelente estudo, tá? Nos próximos dias, ó. Beijão.